Falando em ideopatia esquerdista, eu já quero trazer então a primeira manchete para vocês sobre a Elisiane Gama, que falou, ela é relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, bracíssimo direito do Flávio Dino, e ela disse que a mentira será punida com prisão. Segundo a fala dela, se houver falso testemunho na CPI, pedido de prisão será feito. Nós não vamos aceitar avacalhar os trabalhos da comissão. E eu, como relatora, não vou aceitar achar que vem para a comissão tripudiar ou tentar manipular ou instrumentalizar o colegiado. Declarou em entrevista para o jornal o Globo neste domingo, dia 4 de junho. E ela falou que ainda é cedo para falarem se o presidente Bolsonaro vai ser convocado. E ela trabalha aqui, eu acho muito divertido isso. Ela claramente está se olhando no espelho, né, Geisiane? Tudo que ela fala é uma representação do que ela e as pessoas que estão no time dela costumam fazer, que é ludibriar as pessoas, que é instrumentalizar pautas que deveriam ser encaradas de maneira objetiva. Ela relativiza tudo e usa para fins políticos, né, Geisiane? É exatamente isso, o Marco Antônio. É interessante como a esquerda sempre vai trabalhar nessa chave de acúsios daquilo que você faz. Então, no decorrer da fala dessa senhora, ela vai dizendo que o problema é a narrativa, que existem narrativas estranhas, escusas, e ela em nenhum momento cita fatos. É perguntado a ela sobre o Gonçalves Dias, o ex-ministro Gonçalves Dias, que, vou aqui refrescar mais uma vez a memória do nosso telespectador, da nossa audiência, era um ministro que estava lá dentro do Congresso e que abriu as portas do Congresso e ofereceu água para as pessoas entrarem ali, para os vândalos e os manifestantes entrarem dentro do Congresso. E segundo esse ministro, essa ação dele foi um gerenciamento de risco, por isso que ele tomou essa atitude. Quando indagada, quando perguntada a respeito do Gonçalves Dias, ela falou o seguinte, abro aspas, não é uma boa impressão quando você pega o fato isoladamente. Ela achou que foi um fato isolado ali, que estava fora de contexto e que não gera uma boa impressão. E nessa mesma fala, ela menciona o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e fala que o responsável pelo 8 de janeiro foi, de certa forma, o presidente e toda a oposição, toda a base bolsonarista, porque as pessoas estavam questionando o funcionamento das urnas. Então vejam, o cenário é o seguinte, existe um processo político que nós fazemos parte, nós inclusive somos a maioria, nós na verdade temos representantes dentro do Congresso, mas enquanto povo nós é que somos a maioria e nós é que alimentamos a máquina pública, nós não podemos em nenhum momento questionar o processo eleitoral, e não é um questionar com o objetivo de não se chegar à verdade ou de criar uma narrativa. Não, é um questionamento com o objetivo de entender como é que se dá esse processo eleitoral aqui dentro do nosso país, e ao fazer isso, imediatamente somos taxados de arquitetar um golpe de Estado e tentar derrubar a República Brasileira, alguma coisa nesse sentido, sendo que sequer força armada nós temos. Todo mundo sabe que para você conseguir derrubar algum tipo de regime vigente em uma sociedade, você precisa ter força armada. Sem isso, você não consegue fazer o poder de coerção em cima das pessoas. Então, enfim, a gente não tinha essa possibilidade. Perfeito. E aí tudo isso para ela é uma narrativa, é o que levou aos 8 de janeiro e tal. O Gonçalves Dias, que tem uma ação clara, filmada, comprovada, que inclusive foi afastado do cargo pelo próprio Lula, que o colocou lá dentro, amigo de anos dele, aí para ela é uma coisa fora de contexto, é um pedacinho, pera lá, vamos ter calma. Isso daqui, para mim, é o equivalente a você pegar uma pessoa que não tem credibilidade alguma. Eu separei uma matéria do Congresso, não sei se a gente já tem aí, Bruno, mas eu coloco depois também. Você tem a Elisiane Gama, que se diz evangélica, aliada a um comunista, que é o Flávio Dino. Quer dizer, é uma aliança meio ruim essa, não é, Adrilles Jorge? E outra, a gente está falando aqui que a Elisiane é que você... Bom dia, Adrilles. Você acabou de chegar, olha só. Bom dia. Que alegria. Olha que bonito ele. Ontem a gente arrumou o cabelo do Adrilles pra ele, tá mas ruim. ele bagunçou vou levar ele pro salão. tudo. Vou levar ele pro salão. Cadê? Tô pronto hoje.
Não, tá, eu preciso falar com o Douglas, né? Então deixa eu falar com ele agora. Mas Tá ruim, meu a gente tem, Adriles, aqui, uma senadora que fala em trabalhar com a verdade sem dar indícios de que ela vai trabalhar com a verdade. Ela não tem um histórico de credibilidade, pelo contrário, ela tem um enviesamento já. Sim. Ela deixou isso muito claro, que vai ser uma perseguição, vai ser uma caça às bruxas. Se depender dela, a relatoria vai ser exclusivamente nesse sentido. Até por isso que a oposição vai fazer um relatório paralelo ao relatório dela, porque sabe que vai estar contaminado por uma visão persecutória e ideológica, né? Não, ela vai além um pouco. Ela diz que se de alguma forma alguém, entre aspas, mentir na comissão, ela vai prender essa pessoa. Só que ao ela já ter uma versão pré-concebida do que ela acha que é a verdade, ou seja, ela acha que foi um ato golpista originário pelo discurso do Bolsonaro de contestação à lisura completa e transparente do processo eleitoral. Ora, a democracia pressupõe a contestação de tudo e qualquer coisa, desde que fundamentada em indícios. Os indícios eram claros. Em 2014, o PSDB tentou fazer uma auditoria, não conseguiu. Bolsonaro nunca disse que, eventualmente, as eleições são claramente fraudadas, falou que queria simplesmente apenas um processo eleitoral que tivesse mais transparência, que houvesse um voto auditável para além do voto eletrônico. Isso é um ato golpista? Isso é uma contestação golpista? Isso é você querer demover a República? Não, é o contrário. Você quer incrementar e melhorar a República através de maior transparência no processo eleitoral, como existe no mundo inteiro, com exceção do Brasil, Butão e outro país lá de terceiro mundo que eu não me lembro o nome. A questão que se coloca é muito simples. E aí, quando você coloca essa versão de uma pré-verdade concebida e você dizer que qualquer verdade que não se adequa à sua percepção pré-concebida do que ela acha que foi os atos do 8 de janeiro, ela está infringindo, sim, uma lei da CPI, que é a lei da investigação de um princípio de realidade. Ou seja, ela vai priorizar versões do próprio governo. Ela chega a dizer, Marco Antônio, que o governo, eles vão chegar lá, a matéria da Oeste fala desse sentido, eles vão chegar na CPI com uma versão deturpada de que o governo teria colocado infiltrados nesses atos golpistas, que o governo seria interessado nesses atos golpistas. Sim, foi. O que tudo indica, foi. Se eu disser isso lá na CPI, se alguém disser isso na CPI, vai ser preso. Ou seja, você teve um chefe do GSI coordenando os trabalhos das invasões, você teve o Flávio Dino ignorando os alertas das invasões, o próprio chefe do GSI ignorando as invasões, você teve pessoas que foram presas que nem estavam lá, você tem uma série de fatos que corroboram um princípio de uma tese, não estou dizendo que isso seja verdade absoluta até, de uma tese que o governo, ao ser beneficiado por esses atos golpistas, de alguma forma teriam ajudado essas pessoas. Não estou dizendo que foi o governo que invadiu o próprio Congresso Nacional. Não, é claro que não. Tem bolsonarista maluco, tem petista maluco, tem infiltrado maluco, tem uma miríade de pessoas malucas que podem ter orquestrado ajudar aquele tipo de invasão e aquele tipo de ato antidemocrático. Mas, porém, contudo, todavia, você estabeleceu uma versão pré-concebida de uma verdade estabelecida e através dessa verdade estabelecida e pré-concebida você querer prender pessoas, isso já é um princípio de autoritarismo dentro da pessoa que vai fazer o relatório final, que já está pré-concebido na cabeça dela, dos fatos ocorridos no 8 de janeiro. Perfeito. Ou seja, é a tendenciosidade da tendenciosidade da tendenciosidade. Aqui, queria passar a matéria do Congresso em Foco, que está hospedado no UOL. Olha que coisa mais bonitinha. Cadê? Querido Bruno. Tá aí? Tá na mão? Ou não? Acho que não. Acho que o Edson acabou de mandar para você, Bruno. Mas, enquanto não chega, queria receber o meu queridíssimo amigo Alessandro Santana aqui nos estúdios do Fio Diário. Muito bom dia, Alessandro. Tudo bem com o senhor? Bom dia, só alegria. Finalmente estou aqui. Essa é minha câmera. Essa é a sua câmera. Olha aí, ele Finalmente já acertou. estou aqui. A primeira vez ele já conseguiu acertar qual é a câmera. Não, que vocês demoraram para me chamar, diga-se de passagem. Você demorou para chegar atrasado, tá igual eu. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Hoje eu fiz uma coisa... Não é terrível? Hoje eu fiz uma coisa que não é um hábito do Alessandro. Hoje eu fiz perna na academia. Mas eu não adianta faço. nada, não engrossa. Eu não faço.
E eu acabei... Você precisa. Não, o cara tá... a meta é chegar no peso do Alessandro. Quanto você tá pesando, Alessandro? 115. Come pizza. Não, tá bom, vai. Pra mim, 100 eu tô feliz. 100 eu tô feliz. Pela minha médica, eu estaria nos 2 dígitos também. Ah, é? Não, ela fala que eu tô, Não, que eu vai tô ficar exagerado. Ela fala que eu devia estar pesando entre 98 e 99. O médico sempre manda emagrecer. Não, mas eu tô bem. 115 tá ótimo. Eu tô bem. Olha que maravilha. O cara chega num nível de arrogância inimaginável na história. Mas Meu tudo bem. sonho é ter a autoestima dele. Olha só, eu queria jogar então para o Alessandro sobre essa questão que a gente está enfrentando aqui da Elisiane Gama, falando que vai prender quem, segundo ela, mentir e dar falso testemunho na CPMI do 8 de janeiro. Só que eu pedi para colocarem aqui, dá para colocar agora, Matheus? Não? Não, eles estão com um probleminha técnico aí. Ah, não, Evangélica é aliada de Dino, quem é Elisiane Gama, relatora da CPMI dos atos golpistas. É exatamente este o nome, Alessandro, que ela quer dar para a CPMI. E é o nome que vários veículos de imprensa, dessa imprensa corrupta e podre, dão, que já é enviesado. Porque quando você denota que já existe um ato golpista, você presume que eles teriam o condão ou a capacidade de articular um golpe de Estado. Quando a gente viu, e as câmeras mostraram, que a realidade é totalmente diferente de tudo isso, né, Alessandro? Exatamente. A CPI do dia 8 de janeiro, eu acredito que é uma CPMI, na verdade, né? Uma CPMI perdida. Ali o governo tem a maioria, ali o governo vai dominar a narrativa. Você acabou de listar o nome, certo? Que a CPI dos atos golpistas. Oh! Só que é o seguinte, meu amigo, ninguém chegou ali de graça, certo? Todo mundo sabia que todo mundo estava chegando ali. A função do governo nessa CPMI é se segurar, porque ele claramente prevaricou, porque não se vem com tantos ônibus sentido Brasília sem alguém saber. Dava para ter impedido o pessoal de entrar. Você tem um general que tá não só, tá sendo tipo o host do que tudo que aconteceu ali, ele recebe as pessoas. Eu até entendo o argumento que algumas pessoas de esquerda têm de que, negão, mas o que o cara podia fazer? Eu sei, eu te falo o que ele podia fazer. Não receber, exatamente, Adriles. Não receber. Trazer ali a polícia, trazer todo o aparato do exército e não deixar nem entrar. Só que assim, a gente tem que ter uma... Como que eu vou explicar assim? A gente precisa ter também uma atenção especial, não só para quem do governo prevaricou, mas também quem organizou. Porque essas pessoas não entraram lá de graça e a gente já viu que teve pessoas que entraram antes. As imagens estão aí. Cada dia mais sendo soltas essas imagens, entendeu? E tentar se segurar ao máximo, porque o governo vai fazer de tudo para tentar colocar gente que hoje está contra o governo, colocar como os percussores disso. Um bom exemplo é o André Fernandes. O André Fernandes já está sendo acusado de o homem que deu o pontapé inicial. Já é assim que estão vendendo ele. O federal já está indo daqui a pouco bater na porta da casa dele. E a gente já está vendo outros políticos que estão perdendo o seu mandato. Então a gente tem que ficar de verdade assim com as barbas de molho, de olho nisso daí, porque essa vai ser a CPMI que vai ser usada muito para poder limpar e deixar só uma narrativa no ar. E acho que na linha que o Alessandro falou, bota a foto da Elisiane com o Dino. Eu dei um Google. E não foi só essa foto que eu achei, assim, com essa mãozinha. Cadê, Brunão? Consegue colocar aí? Uma foto muito carinhosa, uma foto muito próxima, assim, uma relação que eu considero muito peculiar, porque ela é do PSD, Alessandro. Uhum. E ela, sendo do PSD, ela faz uma coisa que pouca gente da direita faz, que é, você tem esquerdistas dentro dos partidos do Centrão, né? Então o PSD é do Kassab. Kassab vota com o governo. Igual o PMDB. E daí, MDB, né? MDB. Igual o MDB. Só que qual que é a malandragem que esses caras fazem? Eles fazem um discurso liberal. Nós defendemos o mercado, o empresário. Só que você vai ver nas pautas ideológicas e culturais, esse pessoal vota tudo com a esquerda. É uma coisa de louco. Então eles conseguem enganar muita gente fazendo isso. Para mim, eles não votam com a esquerda. Para mim, eles votam para onde o interesse manda. É isso aí. Nesse caso, o interesse agora é o interesse anti-horário, é o interesse
da esquerda, entendeu? É quem está no poder atualmente. Então, eles vão sempre estar do lado de quem está no poder. É só ver a última fala do Valdemar da Costa Neto, que é uma fala defendendo o Lula. É só, quando eu faço às vezes bancada com o deputado Palumbo, ele fala muito isso. Ele fala, ó, o meu partido, ele é pró-governo. Eu, que vou na contramão, o delegado Palumbo fala muito disso, eu vou na contramão e ele tem sanções em cima disso, pelo fato dele ir na contramão. Mas quando você vai ver esses partidos, é o que você falou, Marco. É o cara com o discurso liberal, é o cara com o discurso, não, porque eu sou contra a esquerda, eu sou mais à direita, mas quando você vai ver ali o que ele tá falando, tete a tete mesmo do que ele tá fazendo, ele tá indo totalmente a favor do lado esquerdo da força, mesmo porque é quem tá no poder. E é isso que interessa para ele agora. E é que nem quando tem Tiririca votando a favor do arcabouço fiscal, né? É a mesma coisa. 30 deputados do PL votando a favor do arcabouço fiscal, e daí você vê a galera do PSD votando junto com o governo. Você fala, cara, o negócio é tenso no Congresso. E o Arthur Lira saindo da reunião com o Lula, falando, o combustível do governo tá acabando. Quer dizer, essa dinheirama toda, não dá para entrar muito no cheque especial, porque eles não têm como mais prometer e entregar as coisas para os deputados. Exato. E daí até os deputados mais fisiologistas e mais interesseiros e safados vão se voltar contra o governo nesse quesito. E é um erro também vender, é um tremendo erro você vender o PL, por exemplo, como um partido de direita. O PL é um partido de aluguel. Ele está alugado, agora parte ao bolsonarismo, parte ao centrão. Obviamente que a parte muito maior está do lado do Bolsonaro. Mas você vê pela própria votação do arcabouço fiscal que ele também está alinhado, ele está alinhado para onde a maré está levando. Nesse momento, a maré está levando a favor do Lula, porque ele tá sem comportas, né? Ele tá de comportas abertas na gastância. E engraçado é que você vê muito pessoal de esquerda, muitos anti-horários, que é como eu gosto de chamar eles, entendeu? Você tá vendo muitos anti-horários arrependidos, muitos anti-horários agora dizendo, poxa, mas não falou tanto, a gente não fez tanto sobre o orçamento secreto, não falou tanto, não culpou tanto sobre isso e agora basicamente está sendo feita a mesma coisa? Pois é, meu amiguinho, só 100 dias de governo, não 100 dias não, tem um pouquinho mais, né? Já temos 150. Já temos 150. Já temos aí 6 meses de governo, já deu para você entender como é que serão os próximos 4 anos.